Graça e paz. Palavra de hoje chegando para você com alegria no coração, mais uma vez, aqui junto com você para celebrarmos ao Senhor. Que Deus possa estar abençoando rica e poderosamente a sua vida no dia de hoje e sempre. Muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pela sua companhia. Você que já é inscrito aqui no nosso canal, e não deixe de se inscrever ali também no nosso canal de meditações Pastor João Carlos, canal de meditações, 2 meditações por semana, e aqui nós estamos com 3 mensagens por semana, e alegria para nós estarmos aqui para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus com você, e tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, ao meu coração, já falou ao meu coração. A gente sempre deixa aqui, né? A palavra que eu vou ministrar foi para a minha vida, e eu quero que abençoe a sua vida, que possa servir para você, que você possa fazer proveito daquilo que Deus falou ao meu coração. E eu queria ler um texto com você que se encontra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1, e é isso que eu queria pensar com você um pouquinho aqui no dia de hoje. Vamos ler o texto? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo que te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. E o que eu quero pensar com você hoje, aqui, baseado nesse texto, baseado na vida de Samuel, baseado nessa experiência de Samuel, que princípios espirituais eu quero absorver, que princípios espirituais eu quero deixar com você para a sua vida no dia de hoje. O que acontece quando rejeitamos o governo de Deus? O que acontece quando rejeitamos o governo de Deus? Diz o texto que Samuel era avançado em idade. Diz o texto que Samuel já estava velho. Já se passavam aqui 20 anos
da vitória de Israel sobre os filisteus. Samuel aqui deveria ter aproximadamente de 55 a 65 anos. E o texto relata que os seus filhos, Joel e Abias, eles não seguiram o caminho do pai. Eles não seguiram pelo caminho do seu pai. E o povo não perdoa. O povo vem a Samuel e eles pedem um rei. Olha, você está avançado em idade, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, e nós queremos um rei. Dá-nos um rei igual às outras nações. E Samuel se entristece, porque ele pensa que o povo está rejeitando a sua liderança, e isso causa uma tristeza muito grande ao coração dele. E Deus então intervém, ele ora a Deus e Deus intervém, e Deus fala com ele: Samuel, não se entristeça, porque na realidade esse povo não está rejeitando a sua liderança, mas esse povo está rejeitando a minha liderança. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando o meu governo, eles estão rejeitando o meu reino, eles estão rejeitando a minha pessoa. Não se entristeça, Samuel, não é a você que eles rejeitam, mas eles estão rejeitando a mim. Ao Senhor, ao Deus que os tirou, manifestou graça, glória, poder, os tirou do Egito, e é a mim agora que eles rejeitam. Então não se entristeça, não entristeça o seu coração, porque a rejeição não é com você, o problema não é com você, o problema é comigo. E Israel então rejeita a Deus, Israel rejeita o governo de Deus, Israel não se sujeita, não quer se sujeitar a Deus e pede rei. Nós queremos um rei. Eles não querem o governo de Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus, e eles querem um rei. Eles pedem um rei, que haja um rei para reinar sobre nós. E esse texto, ele retrata a minha realidade e a sua. Esse texto, ele é atual. Esse texto, ele fala conosco. E o que Deus está falando? O que Deus está falando comigo, com você, com a igreja? Esse texto retrata a minha realidade e a sua. Esse texto, ele retrata a realidade da igreja. Esse texto, ele retrata a realidade da nossa geração. Quantos estão rejeitando Deus? Quantos têm rejeitado a Deus? Quantos estão rejeitando o governo de Deus? Quantos estão rejeitando o reino de Deus? Quantos têm rejeitado o senhorio de Deus? Muitos de nós queremos salvação e somos até salvos, mas não queremos o senhorio de Deus. Não queremos o governo de Deus, não queremos ser governados por Deus. Queremos ser salvos, queremos céu, queremos salvação, mas senhorio não, governo não, domínio não. Eu aqui continuo reinando, eu reino
na minha vida. Rei aqui sou eu. Eu não preciso de rei, eu não preciso de Deus, eu não preciso de governo de Deus, eu não preciso de reino de Deus. Quantos querem lideranças humanas? E nós queremos liderança humana. Olha, Israel está rejeitando a liderança de Deus e escolhendo uma liderança humana. Eu não quero a liderança de Deus, nós não queremos a liderança de Deus, nós queremos homens reinando, governando, nos liderando. Nós queremos liderança humana. Quantos de nós temos rejeitado a palavra de Deus? Quantos de nós temos rejeitado as autoridades instituídas por Deus sobre a nossa vida? Quantos de nós temos rejeitado os sacerdotes? Quantos de nós temos rejeitado os profetas de Deus que Deus tem levantado sobre as nossas vidas, sobre a nossa geração? Quantos de nós não ouvimos Deus? Não ouvimos a voz de Deus, não queremos ouvir Deus, não queremos ser governados pela palavra de Deus, mas queremos governos humanos, queremos liderança humana, queremos homens liderando sobre a nossa vida. Israel está aqui assim. Israel está aqui dessa forma. E quantos de nós estamos igual a Israel? Quantos de nós não aprendemos com a experiência de Israel e agimos, temos a mesma atitude desse povo, rejeitando Deus, rejeitando palavra, rejeitando os sacerdotes, rejeitando os profetas, rejeitando o governo de Deus, o reino de Deus, para ser governado por si mesmo e ser governado por homens. Quantos de nós não queremos nos submeter ao governo de Deus? Quantos de nós não queremos a liderança de Deus? Não queremos que Deus nos governe, não nos submetemos ao governo de Deus. E talvez esse seja o meu problema e o seu hoje. Você quer a salvação de Deus, você quer a bênção de Deus, você quer os benefícios de Deus, mas você não quer se sujeitar ao governo de Deus, a liderança de Deus. Quantos de nós estamos assim? Não queremos que Deus nos governe. Escute. Quem que tem governado a sua vida? Quem que está no governo da sua vida? O que que te governa? Quem está na direção da sua vida? Quem, Israel, está te governando? Qual é o seu rei? Quem tem reinado sobre a sua vida? Porque se não é Deus, e Deus não está no governo da sua vida, alguém está no governo, alguém te governa e você está sujeito a algum tipo de governo. Alguém está te governando, alguém está reinando na sua vida e através de você. Quem está no governo? Israel, quem é o seu rei? Quem é o seu rei, Israel? Quem tem reinado sobre a sua vida, sobre a sua casa? Quem tem o controle da sua vida e do seu coração, Israel? É isso que eu queria pensar com você. Eu aprendo algumas coisas aqui com a experiência de Israel que eu tiro para a minha vida. O que acontece
quando a igreja rejeita o governo de Deus? O que acontece quando eu rejeito o governo de Deus? O que acontece quando nós rejeitamos o governo de Deus? O que acontece quando nós rejeitamos ao governo do Senhor? E eu queria destacar aqui algumas coisas. Eu queria deixar para você aqui alguns princípios espirituais, para que a gente possa pensar, meditar e rever a nossa vida. Como está a sua vida, Israel? Quem está te governando, Israel? Quem é o seu rei, Israel? E a primeira coisa que eu queria destacar com você está no versículo 11 do nosso texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo de número 11. E eu quero deixar a primeira coisa aqui para você. E diz: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Qual é o primeiro princípio que eu quero deixar com você? O que acontece quando eu rejeito o governo de Deus? Escute: seremos governados por homens. O que acontece? Quando eu rejeito o governo de Deus, homens vão governar você. Homens vão governar a sua vida. Homens vão estar no controle. Homens vão estar no lugar de Deus na sua vida, na minha vida. Quando eu rejeito o governo de Deus, eu vou ser governado por homens. Olha o que está dizendo: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Esse vai ser o costume do rei. O que significa isso, pastor? Sempre estaremos sujeitos a homens e a coisas de homens. Quando eu rejeito o governo de Deus, eu sempre vou estar sujeito a homens e sempre vou estar sujeito às coisas de homens, dos homens. O que eu aprendo aqui? O que eu quero deixar para você aqui? Receba aí o princípio. O que significa isso, pastor? Significa que sempre nós vamos estar sujeitos ao natural. Nós sempre, quando eu rejeito o governo de Deus, eu sempre vou estar sujeito a homens, a coisas de homens, e eu não vou passar do plano natural. A minha vida vai ser no plano natural. Eu vou viver no plano natural. Eu não vou conseguir me desvencilhar do plano natural. E sempre o natural vai prevalecer na minha vida, na sua vida. Porque eu estou rejeitando Deus, eu estou rejeitando o reino de Deus, eu estou rejeitando o governo de Deus, eu estou rejeitando a palavra de Deus, eu estou rejeitando as coisas de Deus. E o que vai acontecer comigo? Eu vou estar sujeito a homens, a coisas dos homens, e eu vou viver de forma natural. Eu vou viver influenciado pelo natural, governado pelo natural. É por isso que não tem nada a ver. Tudo não tem nada a ver para você. Não tem problema. Não tem nada a ver. O que tem?
eu fazer isso, não fazer aquilo, não tem problema eu agir assim. Por quê? Porque eu rejeito o governo de Deus. Não é Deus que governa a minha vida. E quando Deus não está no governo da minha vida, eu estou sujeito ao governo dos homens, eu estou sujeito a homens e a coisas de homens. E o que acontece? Eu estou influenciado pelo natural. Talvez Deus não tenha acesso, não consegue. Não é que Ele não quer, Israel, Ele quer. Mas talvez Deus não consiga se relacionar com você, nem você com Ele. Porque você está sujeito às coisas naturais. Você está sujeito a homens. Você vive de forma natural. Sabe o que significa isso? Eu, Israel, jamais vou provar do espiritual. Você, Israel, jamais vai provar do espiritual, porque você está sujeito a homens, governado por homens, governado pelas coisas dos homens, sujeito ao natural, vivendo de forma natural. Não tem nada a ver. Talvez aí você me escutando, não, pastor, eu não concordo, não tem nada a ver. Eu posso continuar assim. Talvez você esteja igual a Israel. Não, aqui Samuel, eu não quero a liderança de Deus, eu não quero o reino, eu não quero o governo de Deus. Nós queremos rei, dá-nos homens, dá-nos o governo de homens, dá-nos a influência das coisas dos homens, dá a influência do natural. E jamais, Israel, jamais eu vou provar do espiritual. Sabe por que você não prova de santidade? Sabe por que muitas vezes a igreja não sabe o que é santidade? Quantos não sabem o que é santidade? Quantos que acham que é impossível viver santidade? Por quê? Porque não é Deus que governa a sua vida, não é Deus que lidera. E eu não posso provar do espiritual, porque eu sou governado por homens, eu sou governado pelas coisas dos homens. Eu estou no plano natural e eu não consigo me relacionar com Deus. Eu não consigo ter experiências com Deus. Eu não consigo ter experiências espirituais. Eu não consigo sair do nível do natural. Por isso que eu sou religioso, você é religioso. Por isso que você está cheio de leis aí. Por isso que você está escravizado por leis, por religiosidade, e oprimido, governado pelo espírito de religiosidade. Por quê? Porque não é o Senhor que te governa. Porque você tem rejeitado o governo, o reino de Deus na sua vida. Israel, é tempo de mudar, Israel. Israel, é tempo de voltar para Deus. Israel, Deus te espera hoje. Israel, Deus quer te libertar desse governo, dessas influências. Israel, Deus quer te libertar desse cativeiro que você está vivendo, Israel. Olha para a sua vida, Israel. Mesmice, escravidão, cativeiro, pecados repetitivos, maldições, desgraças, miséria, prostituição, adultério, mentira, fofoca. E as coisas não vão. Por quê? Porque você está cativo, Israel.
porque você tem rejeitado o governo de Deus, porque você tem rejeitado a liderança de Deus, porque você tem rejeitado o reino de Deus. Mas hoje, Ele não desistiu de você, porque Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você, Israel. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, e hoje Ele quer te libertar desse cativeiro, dessa opressão, e Ele quer mudar a sua história, Israel. Abra o seu coração, diga: Deus, eu quero o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. E Ele vai atender o teu clamor, a tua oração. Escute, ouça a voz do Espírito Santo. Israel, Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje. O que acontece quando rejeitamos o governo de Deus? Então, primeira coisa, seremos governados por homens. Segunda coisa, nesse mesmo versículo 11, maldição hereditária. Pastor, eu não creio em maldição hereditária. Amém, glória a Deus, eu respeito o seu pensamento. Mas é estranho, eu aceito e entendo os outros tipos de herança. Eu entendo herança genética, eu entendo herança biológica, eu entendo herança emocional. Eu só não entendo e não creio e não aceito em herança espiritual. E detalhe, Deus é Deus geracional, é Deus de gerações. Porque se você pegar o Velho Testamento, ele sempre vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Geracional, Deus geracional. Então, herança espiritual é uma realidade. Da mesma forma que eu herdei geneticamente da minha família, da mesma forma que eu herdei biologicamente, que eu herdei emocionalmente, eu herdei espiritualmente. Eu tenho uma herança espiritual sobre a minha vida. E quando eu rejeito o governo de Deus, quando eu rejeito a liderança de Deus, olha o que a palavra está dizendo: vai vir maldição hereditária. Ele tomará os teus filhos, ou posteridade, Ele tomará os teus filhos. O que significa isso, pastor? Que a minha posteridade vai ser uma posteridade contaminada. A minha posteridade vai ser uma posteridade contaminada. A minha posteridade terá legalidades espirituais sobre as suas vidas, que são herdadas dos seus antepassados, das gerações passadas, e isso vai ter prosseguimento na vida dos meus filhos. Por quê? Por causa do meu posicionamento. Eu rejeito o governo de Deus, eu rejeito a liderança, eu rejeito o governo, eu rejeito o reino. Os meus filhos, Ele tomará os vossos filhos, e de geração em geração as perseguições, as maldições prosseguirão até que se dê um basta, até que alguém renuncie isso, até que alguém abra o entendimento, compreenda, abra o entendimento, abra o discernimento espiritual e se posicione em Deus e com Deus.
aceite o governo, aceite o reino, se sujeite, se submeta à liderança de Deus. Quando eu rejeito o governo, maldição hereditária, herança espiritual, perseguição espiritual, posteridade contaminada. A minha posteridade pode ser contaminada. Por quê? Por quê, pastor? Porque você rejeita, e a gente às vezes não entende por quê. Por que está acontecendo isso na vida dos meus filhos? Ei, olha para trás, olha para a sua vida, olha para a vida dos seus pais, olha para a vida dos seus avós, olha para a vida dos seus bisavós, olha para a vida dos seus tataravós, olha para as gerações passadas e perceba se isso não é uma perseguição espiritual na sua família. E os casos vão simplesmente passando de geração em geração, mas repetindo as histórias se repetindo de geração em geração. É normal, é natural, é destino. Não é maldição hereditária, é perseguição espiritual. Porque eu não me sujeito, eu não me envergo, eu não me dobro, eu não me prostro, eu não reconheço Jesus como Senhor da minha vida. E a minha posteridade é contaminada. Ele tomará os meus filhos, ele tomará os vossos filhos. Aconteceu com Israel, acontece comigo e com você, acontece com a nossa família, acontece conosco. Ei, é realidade. É a realidade. Você está entendendo, Israel? Você está entendendo? Nesse mesmo versículo 11, eu queria deixar mais um princípio. Então vamos lá. O que acontece quando eu rejeito o governo de Deus? Primeiro princípio que eu deixei para você: nós somos governados por homens, coisas de homens, influenciados, plano natural. Segunda coisa que acontece quando eu rejeito o governo de Deus: maldição hereditária. Eu vou herdar, eu vou ter herança espiritual. A minha posteridade será uma posteridade contaminada espiritualmente. Terceira coisa, no próprio versículo 11: e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. O que acontece? Quando eu rejeito o governo de Deus, escravidão espiritual. Além da posteridade contaminada, porque ele vai tomar os nossos filhos, tomará os nossos filhos. E o que ele vai fazer com os nossos filhos? O que ele vai fazer, Israel, com seus filhos? O que tem acontecido, pai e mãe, na vida dos seus filhos? Escravidão. Escravidão espiritual. Escravidão. Cativeiros espirituais. Ele vai tomar os filhos e vai colocá-los o quê? Como servos, como escravos, para cuidar dos carros, servir aos cavaleiros. Escravidão, o que significa isso, pastor? O que é a palavra? O que está por trás da letra? O que está por trás da letra? Qual é a revelação da verdade espiritual? Qual é o princípio espiritual? Escravidão, aquele que Deus não governa, aquele que Deus não reina, sobre a vida daquele que Deus não reina, não governa, ele vive, está sujeito à escravidão espiritual. Governado por homens, influenciado por homens, vive de forma natural, tudo não tem nada a ver, e está aí, vivendo cativeiro. Olha lá o profeta Isaías 6.
Olha a experiência de Isaías. Os textos dizem assim: quando morreu o rei Uzias, Isaías teve uma revelação da glória de Deus. Ele teve uma visão. Leia lá capítulo 6 de Isaías. Mas para acontecer a revelação de Deus para Isaías, o rei Uzias teve que morrer. Por quê? Porque a geração de Isaías estava governada por homens, debaixo da influência das coisas dos homens, vivendo governado pelas coisas dos homens, influenciado pelas coisas dos homens, e não havia lugar para o espiritual, para provar o espiritual. Mas quando a liderança humana morreu, quando o rei morreu, a glória de Deus veio. O que precisa morrer na sua vida para a glória vir sobre você? Quem? Que Urias que está te governando? Qual é o rei Urias da sua vida? O que te governa, Israel? Que está impedindo a glória de vir? Eu não tenho experiências com Deus. Por isso que essas frustrações, por isso que esse povo frustrado, uma igreja frustrada, uma igreja sem discernimento, uma igreja que não prova, vive natural e não prova de espiritual. Eu não estou falando de desequilíbrio, não, porque maturidade é equilíbrio, não é desequilíbrio. Eu não estou falando de espiritualizar tudo, espiritualizar o natural, e eu não estou dizendo de naturalizar o espiritual. Não, isso aí não tem nada a ver, não, isso é de Deus, não. Voz da religião. Você está entendendo? Urias morreu, a influência morreu, o governo humano morreu. Isaías tem experiência com Deus e ele contempla a glória, e ele teme. Eu sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sou digno. Mas Deus se revela a Isaías. E Isaías, a partir da morte de Uzias, ele o quê? Ele se dispõe para Deus. O que precisa morrer? O que precisa morrer para que Deus te governe? O que precisa morrer para que Deus possa realmente governar a sua vida, Israel? Então vamos recordar o que acontece quando eu rejeito o governo de Deus? Eu vou ser governado por homens, pelas coisas dos homens. Segundo, eu vou estar debaixo de maldição hereditária, eu vou herdar heranças espirituais. A minha posteridade será uma posteridade contaminada. Terceiro, eu vou viver escravidão espiritual. Quarto, verso 12 do nosso livro de Samuel, 1 Samuel 8, verso de número 12. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. O que acontece quando eu rejeito o governo de Deus? Vida fora do propósito. O que acontece quando eu rejeito o governo de Deus? Vida fora de propósito. É isso aqui que Deus tinha para Israel. É isso aqui que é o propósito de Deus para Israel. Não. E o que acontece com Israel? Quando eles rejeitam o governo de Deus, a liderança de Deus, o reino de Deus, eles saem totalmente fora do propósito de Deus e passam a viver uma vida totalmente
sua vida vai ser uma vida fora de propósito, e você vai viver tudo aquilo que Deus não tem para você. Não é o que é de Deus para você, para mim. E eu vou estar fora de propósito. Eles viveram um tempo fora de propósito. Talvez você já esteja há um bom tempo aí vivendo fora de propósito, porque não é Deus que te governa. Não é Deus que governa a sua vida. Será que isso, Israel, que você está vivendo é o que Deus tem para você? Será que essa vida que você está vivendo, esse seu estilo de vida é o que Deus tem, é o de Deus para você? Será que é o que Deus tem para mim, o que eu estou vivendo? É o propósito? Não é essa a intenção original de Deus para a minha existência, João, para você, Israel. Não é isso que Deus tem para você, Israel. Não é uma vida de escravidão. Não é uma vida de cativeiro. Não é uma posteridade contaminada. Não é uma vida governada por sistema. E quem governa o sistema, a Bíblia diz, o mundo jaz, o sistema jaz no maligno. E quem governa o sistema é o maligno. Deus soberano tem o controle de todas as coisas. O diabo é o diabo de Deus. Ele faz o que Deus manda. E a palavra tem que acontecer. E Deus tem o controle da palavra. Está escrito. E Deus é fiel e vai cumprir a palavra dele. Mas de repente você está aí governado pelo sistema. E você é de igreja, você vai a reuniões, você canta, você levanta a mãozinha, você ora publicamente, você exerce funções na igreja, na casa de Deus. Você prega, você ensina, você canta, você dança. E daí, olha para a sua vida, Israel. É isso que Deus tem para você, Israel. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, Israel. É esse o propósito. Uma vida de falsidade, de aparência. Uma vida revestida com a capa da religiosidade, cheia de religião e vazio de Deus. Frustrado, infeliz, improdutível, estéril, não gera nada, não produz nada, sem raiz, não para em lugar nenhum, não fixa a raiz, não consegue produzir nada. E vai chegar num ponto circular do reino de Deus que você vai morrer. Porque você pega uma plantinha, uma mudinha e fica mudando ela de lugar. Toda hora mudando ela de lugar. Então o que vai acontecer com ela? Ela não vai sobreviver. Ela não vai cumprir o propósito. Ela não vai crescer raízes. Ela não vai florescer. Ela não vai produzir frutos. Por quê? Porque ela está fora do propósito. Ela não para cumprir o propósito. As raízes não crescem e ela morre. Quantos mortos, quantos mutilados, quantas pessoas mutiladas, quantos mortos à beira do caminho. Por quê? Porque não se sujeitam ao governo de Deus, ao senhorio de Deus, ao reino de Deus. Israel, deixa Deus te governar. Aceite o governo de Deus, a liderança de Deus. Ele tem o melhor para você, Israel. Ele tem o melhor para mim. Uma outra coisa aqui, verso 12 que eu li, e agora eu vou ler o 13 para destacar mais um princípio aqui com você. E tomará as vossas filhas
para perfumistas, cozinheiras e padeiras. O que acontece quando eu rejeito o governo de Deus? Vida de opressão. Nós não queremos Deus, nós não queremos a liderança de Deus. Eu não quero o governo de Deus, eu não quero o reino de Deus, eu quero o rei. Eu quero me sujeitar a homens. Ei, eu quero ser governado por homens, pelas coisas dos homens. Eu quero viver uma vida natural, normal. Ok, Israel? Só que você vai viver uma vida de opressão, querido, querida. E talvez você esteja aí debaixo de opressão. Não é isso que Deus tem para você, para mim. Não é esse o propósito, mas as suas escolhas são as suas escolhas, Israel. Escolha Deus, escolha a vida, escolha a bênção. Vida de opressão. Os filhos, as filhas. Ei, o rei tomará para si os nossos filhos. Posteridade contaminada, escravidão espiritual, opressão. Vão ser servos, escravos. Ei, olha o que está falando: os filhos vão servir os cavaleiros aos carros, e as filhas, perfumistas, cozinheiras, padeiras, escravas. Não tem paz, não há paz no coração daquele que não se submete a Deus. Não há paz no coração daquele que Deus não governa. Não há paz no coração daquele que não se sujeita à ausência de paz. Por isso que você não tem paz, Israel. Por isso que não há paz na sua vida. Por isso que você vive esse tormento. Por isso que você está aí oprimido, cansado, sobrecarregado. Por quê? Porque você não deixa Deus governar. Você não aceita o governo e você continua teimando, rebelde, querendo fazer do seu jeito, da sua maneira, e não quer se submeter a Deus. E os homens estão te oprimindo, os homens estão te escravizando, e você está aí, escravo de você mesmo, escravo de pessoas, escravo de coisas. Por quê? Porque você não quer Deus, você quer rei. Até quando, Israel? Até quando você vai viver essa vida de opressão, escravidão, jugo pesado? E olha como é que é difícil para você, né, Israel? Olha como é que é difícil para você servir a Deus. Olha como é que é difícil para você servir a sua religião. Olha como é que é difícil você ir num templo, numa reunião, num culto. Olha como é que é difícil você fazer alguma coisa na casa de Deus, né, Israel? Por quê? Porque é pesado. Sendo pesado. Aí fardo, está pesado, pastor. Olha por mim. E não há folga, não tem oração que quebra isso, não tem oração que liberta isso, não tem oração que muda isso. Porque o problema não está em orações, o problema não está em igreja, o problema está em você, Israel. Nessa sua insubmissão, nessa sua rebeldia, e você não se sujeita a Deus. Não há paz. Olha para a sua vida, Israel. Oprimido, né? Está difícil, está pesado, está cansado. Não há paz, não há alívio, não há refrigério. Só cansaço, cansaço. Não estou aguentando. Não vai mesmo. Esse é o preço, Israel. Pare de rejeitar Deus. Pare de rejeitar a palavra. Pare de rejeitar as coisas de Deus. Pare de rejeitar o governo de Deus. Pare de rejeitar o reino de Deus na sua vida. Ele veio, eu vim.
para que tenham vida, vida em abundância. Vinde todos a mim, vinde vós todos a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, sem paz no coração, porque eu vos aliviarei, diz o Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. É nele, é o governo dele que liberta. Você está entendendo, Israel? Versículo 14: e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados. E aí eu queria ler também um outro textozinho lindo, Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, verso 6. Escute, Israel, abra os ouvidos para ouvir. Semeais muito e recolheis pouco. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. Eita! E o que recebe salário, ganha, tem ganho, porque eu tenho que ter, né, pastor? Estou correndo atrás, para de correr atrás, você vai chegar em último lugar. Comece a correr com Deus, porque aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Ele não chega por último, ele chega em primeiro. Ele é mais que vencedor. Já corre com o troféu na mão e a medalha no peito. Aquele que recebe salário num saco furado. O que acontece quando eu rejeito o governo de Deus? O que acontece comigo, pastor? Vida sem posses. Não, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que provar o melhor dessa terra. Ai, Deus deu a terra para os homens, e você vive essa insatisfação. Está correndo aí por causa de coisas, para ter coisas, para se autoafirmar nas coisas, e se autoafirmar nas suas emoções, nos seus complexos de traumas, e de inferioridade, de superioridade, de autoafirmação. Eu sou. E é só cansaço e enfado. Semeia muito e não colhe pouco. Se mexe, não se aquece, bebe, não sacia. Nada está bom, está tudo ruim. Por quê? Porque a sua vida é sua perda. Porque você não se sujeita ao governo de Deus. E tudo se perde. Ganha, mas é como se fosse o saco furado. Cadê? Eu coloquei aqui agora, cadê? Onde que está? Foi embora, perdeu. Tudo se perde. Tudo que você faz, Israel, sem o governo de Deus, tudo que você está fazendo aí, Israel, essa vida que você está vivendo, essa correria que você está nela, é tudo em vão, sem sentido, tudo em vão, esforço inútil. Você está perdendo tempo, Israel. Vem para Deus, receba o governo de Deus, o reino de Deus na tua vida. Venha ao reino de Deus, seja feita a tua vontade. Para de viver uma vida de saco furado. Deixa de ser saco furado, Israel. Nada, você não consegue reter nada na sua vida. Nada você consegue reter, Israel. O bolso está furado. Está faltando Deus, Israel. Está faltando o governo de Deus. E aí, interligado a isso aqui, o verso 15 traz mais um princípio. Primeiro livro de Samuel 8,15.
e as vossas sementes, e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Olha aqui, as vossas sementes e as vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e os seus criados. Sabe o que significa isso? Sabe qual que é o princípio aqui? O que acontece quando eu rejeito o governo de Deus? Vida improdutiva. Além do saco furado, tudo que eu produzo vai embora. Não tem sobra. Eu não desfruto daquilo que eu faço. Outros vão desfrutar, porque ele está dizendo que outros vão desfrutar daquilo que você faz, você não. E há uma improdutividade na nossa vida. Há uma improdutividade na minha vida, na sua vida, Israel. Por quê? Porque você não se sujeita ao governo de Deus. Você quer fazer sozinho, né, Israel? Você quer ir? Não, eu não quero o governo de Deus. Não, pastor, eu não tenho rei nenhum na minha vida. Homem nenhum. Eu. Se engane, Israel. Você está debaixo de influência, está debaixo de opressão, tem gente te influenciando. Você não pensa com a sua cabeça, você pensa com a mente dos outros, Israel. Você se deixa influenciar pelos outros, por homens, mas não se sujeita ao Espírito, às coisas de Deus. Deus não tem importância, não tem lugar nessa vida sua. O reino de Deus não tem lugar nos seus negócios, Israel. Por isso que não acontece. Sem mim nada podeis fazer, Israel. Oh, Israel. Sem mim nada podeis fazer. Improdutividade. O que acontece quando eu rejeito o governo de Deus? Eu sou governado por homens, vivo de forma natural, existe maldição hereditária, a minha posteridade é contaminada, escravidão espiritual, vida fora de propósito, vida de opressão, vive debaixo de opressão, vida sem posse, improdutividade e 3 coisas aqui, Israel, para eu fechar com você. Verso 18. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. O que acontece? Quando rejeitamos o governo de Deus, clamor sem resposta. Por isso que as suas orações não são respondidas, porque quem te governa é rei. E quando você está debaixo do governo do homem, está debaixo da influência do homem, das coisas do homem, que o sistema te governa, que as coisas do sistema te governam, e que o seu rei não é o rei Jesus, e o seu rei, quem te governa, não é o Senhor dos exércitos, você clamará, Israel, mas o Senhor não ouvirá o seu clamor. Peça para o seu rei. Fale aí com o seu reizinho. Peça para ele resolver os seus probleminhas. E quantas decepções, né, Israel? Ai, pastor, sabe, eu confiava no fulano, na Beltrana, mas puxou meu tapete, pisou na bola, eu achei que eu podia. Ai, eu estou decepcionado com o ser humano. Israel. Está, Israel, decepcionado? Eu conheço um que não decepciona. Eu conheço um que não pisa na bola. Eu conheço um, Israel, que não puxa tapete de ninguém. Sabe o que está te faltando, Israel? Ser governado por Ele, por Deus, Jesus. Sabe o que está te faltando, Israel? Jesus na sua vida. Se
sujeite, se dobre, se encurve, se entregue. Deixa Ele governar, deixa Ele administrar, deixa Ele cuidar de você, Israel. Suas orações serão respondidas. Ai, pastor, eu oro. Ai, a coisa parece que piora. Eu oro, piora. Você ora, melhora. Se você é governado por Deus, o reino de Deus está na sua vida, o reino que te governa, o Senhor que te governa, você ora e melhora, porque Ele ouve o clamor. Se não há resposta e está piorando, é porque quem te governa é o rei desse mundo, é o rei desse sistema, e não o Senhor dos exércitos. E a escolha foi sua. Mas há tempo, Israel, volte, se arrependa e volte, e Ele vai te atender, Ele vai te ouvir, Ele vai mudar a sua história. Outra coisinha aqui relacionada com a falta da resposta de clamor, verso 19: porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Samuel chegou e falou: gente, faz isso não rejeitem o Senhor, não me rejeitem. E o que o texto diz? Que eles não ouviram a voz de Samuel, eles não ouviram a voz profética, eles não ouviram a pregação da palavra de Deus, eles não ouviram a Deus, mas eles inclinaram seus ouvidos para o homem. Nós queremos um rei, nós queremos ser iguais a todo mundo, nós queremos ser governados por homens. Ei, não basta ser cristão, mas tem que fazer diferença. Não basta ser cristão, tem que fazer diferença, tem que fazer diferença. Eles não ouviram. Qual que é o princípio aqui, pastor? O que acontece quando eu rejeito a Deus? Surdez espiritual. O que acontece quando eu rejeito o governo de Deus? Eu fico surdo. E o mundo, tudo que gira em torno de mim, vira mímica. Você não escuta nada porque você está surdo, surda espiritualmente. Eu tive uma pessoa na igreja que ela virou para mim e falou: pastor, eu não consigo entender nada que o senhor prega, pastor. E para ela, olhando para mim, é como se eu só estivesse fazendo gestos de mim. Por quê? Porque Deus não governa. Os ouvidos espirituais não estão abertos. Olha como é que João vai terminar lá, Apocalipse várias vezes vai citar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas tem gente que não consegue ouvir a voz profética, não consegue receber a palavra, não consegue discernir a palavra, não consegue ouvir, eles estão surdos espiritualmente. Por quê? Porque não é Deus que me governa. Porque o homem natural, as coisas espirituais para o homem natural parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente, porque tem espírito por trás da letra, porque tem vida por trás da letra.
Mas eu não consigo. Você não consegue, né, Israel? Samuel está aqui falando com você, Israel, e você está surdo. Não! Nós queremos um rei. Nós não queremos a liderança de Deus. Nós não queremos o governo de Deus. Nós queremos rei. Nós queremos as coisas dos homens. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que você tem amado, Israel? A voz profética? A voz de Deus, a palavra de Deus? Ou as coisas dos homens, as trevas? Por isso que a sua vida são trevas. Não há luz. E a última coisa, para eu fechar aqui com você. Verso 19 e verso 20. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Última coisa aqui para eu fechar com você. O que acontece quando eu rejeito o governo de Deus? Vamos só recapitular. Primeiro, seremos governados por homens, influenciados pelas coisas dos homens. Segundo, posteridade contaminada, maldição hereditária. Terceiro, escravidão espiritual. Quarto, vida fora de propósito. Quinto, vida de opressão, oprimido. Sexto, vida sem posses, não produz nada, vida improdutiva. Oitavo, clamor sem resposta. Nono, surdez espiritual. E décimo princípio aqui, obstinação. Quando eu não me sujeito, quando eu rejeito Deus, o governo de Deus, a liderança de Deus, o reino de Deus, eu vou ser obstinado. Israel está aqui obstinado. E muitos de nós estamos obstinados. Talvez você, Israel, seja um obstinado desta geração. Talvez, Israel, você seja um obstinado na igreja, na sua casa, no seu trabalho, Israel. E o que é obstinação? O que é ser obstinado, pastor? É aquela pessoa que tem um coração duro. Talvez o seu problema, Israel, é essa dureza de coração. É esse coração duro que não se submete, não se enverga, não se dobra, não se quebranta e se acha, está aí sofrendo, capengando e está se achando, Israel, e está aparentando que está tudo bem. Oh, Israel, vamos quebrar essa obstinação, vamos quebrar essa dureza de coração. Vamos nos render ao Espírito, às coisas do Espírito. Vamos voltar para Deus, nos humilhar diante de Deus, quebrar esse orgulho, essa presunção, essa estrutura de orgulho. E vamos deixar Deus trabalhar conosco. Vamos receber o Rei da Glória. Receba o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Israel, dobre os seus joelhos, se dobre, se renda, se entregue, diga: Senhor, eu não suporto mais. Perdoa a minha obstinação, perdoa a dureza do meu coração, perdoa a minha presunção, perdoa o meu orgulho. Mas eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Se renda a Ele.
Se renda a Deus, se renda ao Espírito. Aceite o governo dele, o senhorio dele, a liderança dele, o reino dele. Venha o teu reino sobre mim, venha o teu reino sobre mim, venha o teu reino sobre nós. Que haja um derramar do Espírito sobre a sua vida, que o Espírito Santo derrame do amor dele no seu coração hoje, Israel, e você hoje seja quebrantado. Oh, Israel, o que precisa morrer? Que rei precisa morrer na sua vida, Israel, para que a glória venha, para que a glória seja manifesta na sua vida? Deus quer mudar a sua história, Israel. Deus quer mudar a sua vida. Eu queria orar com você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. A Deus, que os nossos ouvidos espirituais não estejam fechados, mas que nós possamos ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito, que é santo. Deus, e que haja mudanças nas nossas vidas, que os cativeiros sejam quebrados, que haja libertação, que haja restauração, conserto, arrependimento. Senhor, que haja, Senhor Deus, confissão de pecados, que haja o deixar, que haja o voltar para o propósito, voltar para o Senhor, que haja submissão ao teu governo, à tua vontade. Deus, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor não desiste de nós. Tira todo o cansaço, toda a opressão, repreenda toda a opressão, todo o mal. Traz alívio, traz refrigério para essa vida, Senhor. Eu abençoo essa vida, essa casa, em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados diante do Senhor e receba a minha adoração, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista, em Guanhães, Minas Gerais. Grande abraço para você.